21. Anaí quase foi Teresa? Pois é, parece que o produtor José Alberto Castro procurou sua Teresa perfeita entre o elenco da novela Rebelde, que já havia terminado há 4 anos quando a novela da Embra Mala foi lançada. Antes de Angelique Boyer, que interpretou uma personagem coadjuvante em Rebelde, a protagonista Anaí foi sondada pelo papel. Beleza para isso ela tinha, mas a atriz recusou o projeto para fazer Dos Hogares, uma história onde ela vive um triângulo amoroso com um homem mais velho e um outro sem sal nem açúcar. Anaí ainda não queria viver um papel cheio de malícia e sensualidade como era a Teresa. Ela se sentia presa à doçura e ingenuidade da Mia e não queria largar essa skin naquele momento. Eu acredito que ela deva ter se arrependido e muito. Afinal, acabou recusando um baita novelão icônico para fazer uma novelinha porcaria que ninguém lembra que existe. Mas eu, como fã de Teresa, agradeço pelo papel ter ficado com a Angelique, porque ninguém teria sido uma Teresa melhor. 20. Angelique foi tirada para estagiária? Sabem aquela fase da lua de mel da Teresa e do Arturo na Europa? Vocês acreditam que nessas gravações a atriz foi sua própria figurinista e maquiadora? Achei a Televisa bem mão de vaca por não mandar um stylist na viagem para cuidar da diva. 19. Essa sim teria sido a pior cagada de todas. Ana Brenda também poderia ter sido Teresa. Misericórdia, gente! Para mim isso seria ainda pior do que a Anaí. Não querendo desmerecer a atriz, mas não consigo sequer imaginar ela estando à altura desse papel. Menos mal que ela acabou fazendo a irritante da Aurora. 18. Produtor com 0% de profissionalismo? Calma, a gente sabe que o José Alberto Castro tem um currículo recheado de boas novelas, mas em uma ocasião ele teve uma atitude que eu, sinceramente, achei bem pouco profissional. Ele fez um tweet na época das gravações da novela reclamando de uma suposta falta de profissionalismo por parte do ator Aaron Dias, por não ter comparecido a um chamado para a novela. O ator veio a público esclarecer que estava doente e por isso não compareceu. O que vocês acham dessa fofoca de bastidores? Eu não achei esses tweets para saber se isso realmente é fato ou fake, mas se for verdade, realmente o produtor foi bem pouco profissional ventilando problemas dos bastidores para o grande público e gerando confusão. 17. A Teresa brasileira perdida. Vocês sabiam que lá atrás, quando a TV Tupi ainda existia, eles fizeram um remake brasileiro da Teresa? Só que infelizmente essa novela se perdeu, assim como muitos arquivos antigos da nossa teledramaturgia que não poderão jamais ser recuperados. E ainda tem gente que pensa que a Teresa da Angelique foi a primeira, e ainda por cima que é um remake da Rubi, né? Pois se você pensava isso, saiba que nos anos 60 nós tivemos nossa Teresa BR, que veio logo após a original lá do México. 15. A novela salvou Angelique do ostracismo? Quando foi convidada a participar da seleção para ser Teresa, Angelique vinha de um papel coadjuvante na flopadíssima versão de 2009 da novela Coração Selvagem. Tendo feito esse papel em seguida da Vicky de Rebelde, que tampouco foi um papel muito marcante e alavancador de carreiras, a gente pode deduzir que se não fosse a chance que ela teve em Teresa, a atriz poderia facilmente ter caído em uma rede de papéis irrelevantes e sem profundidade? No meu ponto de vista, sim. A atriz estava de férias na França após terminar Coração Selvagem quando recebeu o convite. Ela voltou ao México em apenas 70 horas para fazer o teste e conseguiu o papel com apenas 22 anos. 15. O que a irmã da Teresa, a Anaí e a Paula das Filhas da Senhora Garcia têm em comum? Calma, eu já falei que a Anaí não quis ter nada a ver com a novela Teresa, né? Só que lá nos anos 90, ela e a Rosa, irmã da protagonista, tiveram muito a ver quando mantinham contato por conta de suas carreiras em grupos teens e comerciais daquela época. E a Geraldine Bazan, que fez a Paula das Filhas da Senhora Garcia, também sempre coincidia com elas nesses trabalhos. Apesar das três nunca terem estado no mesmo grupo musical ou novela, o círculo era sempre o mesmo, por conta de coincidir em trabalhos, como a gente pode ver nessa foto das migas ainda adolescentes. Que multiverso, né não? 14. Cantora presa no Brasil?
Confesso que só fiquei sabendo disso fazendo minha pesquisa para esse vídeo. Acreditem ou não, a cantora Glória Trevi, que interpreta a música tema Embra Mala da novela Teresa, foi presa aqui no Brasil nos anos 2000. Mas vocês acham que ela só deu uma de gringa deslumbrada por aqui, fazendo alguma bagunça aleatória qualquer que poderia ser resolvida com fiança? Nada disso. O assunto foi bem grave. A cantora mexicana Glória Trevi foi presa no Brasil em janeiro de 2000, no Rio de Janeiro, junto com seu ex-empresário Sérgio Andrade e Maria Raquenel Portillo, acusados de aliciamento e corrupção de menores. Ela permaneceu detida em Brasília, na Papuda, durante o processo de extradição, engravidou na prisão e foi extraditada para o México em 2002. Até exame de DNA na placenta teve, minha gente. Parece até história de narconovela, né? Mas tudo se resolveu, e anos depois, ela conseguiu entregar uma das trilhas sonoras de novelas mais emblemáticas dos últimos tempos. 13. Essas escalações sim seriam as piores possíveis. Bom, eu já falei da Anaí e da Ana Brenda terem sido cotadas para viver a Embra Mala, mas tinham opções muito piores. E, novamente, não é para desmerecer as atrizes. Mas vocês imaginam a Maitê Perrone ou a Alison Loss na pele da Teresa? Misericórdia, gente, não tem nada a ver com o papel. As duas sempre tiveram a skin de boa mocinha típica da maioria das novelas. Por outro lado, também pensaram na Araceli Arambula. Nada contra, mas já não estava na idade para fazer uma jovem que estava saindo da escola preparatória e entrando na faculdade, né? 12. Morte precoce por boca quebrada? Bom, a irmã mais nova da Teresa realmente estava predestinada a falecer desde a primeira versão da novela, isso é fato. Mas parece que a atriz Jéssica Segura acabou adiantando o desfecho trágico de sua personagem quando sofreu um acidente que a deixou com o pulso quebrado, incluindo algumas fraturas em ossos do rosto. Mas o produtor não a liberou imediatamente do trabalho, não. Ele fez a atriz cumprir sua rotina de gravações até o ponto que fosse necessário para a novela, inclusive dizem que em algumas cenas dava para reparar que a cara dela estava inchada. Sim, a bichinha trabalhou em suas últimas cenas se entupindo de analgésico. A atriz relatou que o produtor da novela não permitiu o uso de uma dublê para cenas de ginástica que ela precisava fazer, mesmo estando machucada. Além disso, ela afirmou que teve seu crédito retirado na novela, não recebeu direitos autorais e quase foi demitida devido ao escândalo do acidente. Se você reparou que naquela cena do hospital a bichinha estava agonizando de dor e pensou, nossa, que boa atriz que ela é, fique sabendo que a mulher estava precisando ser internada real. 11. O figurinista era obcecado por roxo? Bom, essa curiosidade eu peguei de uma página de fãs da novela bem conhecida lá no México, chamada Teresa Posting. E assim, não serei eu a reassistir a novela inteira para reparar se isso é verdade ou não, mas segundo uma das usuárias, em absolutamente todos os capítulos da novela, sempre tinha alguém vestindo algo da cor roxa, mesmo que fosse algo menor, como uma gravata. Aí, se você quiser tirar a prova, maratona a novela completa aí e depois me fala se isso realmente procede. 10. Detalhe sem sentido na abertura da novela. A abertura da novela é icônica, isso é fato, mas perfeita ela não é não. Ou vocês acham que faz muito sentido eles estarem fazendo uma balada na recepção do hospital da novela? Aposto que ninguém nunca tinha reparado nisso, né? Mas eu tenho provas. Claro que não era para aparecer na abertura que eles estavam no cenário do hospital, mas eu achei uma curiosidade bem engraçada. 9. A Luísa quase foi o pior erro de escalação dessa novela. Eu já falei bastante dos possíveis erros que a produção poderia ter cometido ao escalar uma atriz errada para ser a Teresa. Mas o que vocês me dizem da possibilidade de a atriz Maia Michalska encarnar a ingênua e doce irmã do Arthur? Sem chances, né? Essa mulher é a cara da vilanice pastelona elevada ao cubo. 8. A origem do bordão. Você me dá medo, Teresa. A frase icônica que a Dona Pobreza não cansava de soltar ao longo da novela saiu de um filme de 1944 chamado A Mulher Sem Alma, protagonizado pela atriz Maria Félix, que no filme se chamava Teresa. A autora original da novela confirmou que a atriz e o filme foram inspirações para que ela criasse a personagem Teresa.
7. Finalmente o Sr. Barriga vendeu a vila. Brincadeiras e trocadilhos com o seriado Chaves à parte, realmente a vila onde gravavam as externas da novela foi derrubada para dar lugar a um edifício habitacional de 5 andares. Maldito capitalismo! 6. A Teresa tentou, mas foi o Brasil que ficou com a mansão. E as conexões entre a nossa amada novela mexicana e o nosso país parecem não acabar, já que a mansão de La Barrera se converteu nada mais nada menos do que na Embaixada do Brasil, no México. Olhem ali a nossa bandeirinha na entrada. Eu tô passada, minha gente! 5. Angelique foi feita de estagiária, e o Sebastian também. Só complementando o item 20 desse vídeo, os atores protagonistas não só tiveram de cuidar de seus figurinos e maquiagem. Em uma entrevista, a Angelique confessou que teve até de cuidar de equipamentos de gravação, enquanto o Sebastian fazia o papel de continuista, organizando detalhes das gravações para que ela não repetisse figurinos. Nunca pensei que a Televisa fosse mais precária do que novela gravada para o Quai, mas ok. 4. A mesa quebrou de verdade. Sabem aquela cena super ultra romântica do quase abuso do Arthur que estava com cachaça saindo até pelo rego? Então, naquela parte que eles lutam em cima da mesa, o móvel realmente quebrou, e isso só reforça o nível da pobreza da produção dessa novela, que provavelmente deve ter reaproveitado itens de isopor da época das gravações do Chapolin Colorado. Mas, felizmente, ninguém se machucou, e os 2 atores continuaram a cena como bons profissionais que são. 3. Tente encontrar um ator mexicano no núcleo central dessa novela mexicana. É impressionante, mas se a gente reparar, apenas um dos atores principais de Teresa é de fato mexicano. Aaron Dias é o único nascido no México. Angelique nasceu na França, Sebastian na Argentina, Ana Brenda nos Estados Unidos e Daniel Arenas na Colômbia. Inclusive, essa é uma queixa que vem sendo cada vez mais debatida na teledramaturgia mexicana, onde os personagens nunca refletem a real população de seu país. Há quem diga que a população não quer se enxergar nas novelas, mas isso seria um assunto muito profundo para esse vídeo. 2. Os jovens dessa novela eram diferentes. Muito se comenta sobre o Johnny parecer um cara mais velho que tinha um gosto duvidoso para se apaixonar por novinhas e estragar o futuro delas. E pudera, afinal, o ator Luiz Fernando Penha tinha 28 anos quando fazia o papel de um cara que fazia meninas menores de idade suspirarem. Mas vocês sabiam que as atrizes que faziam essas adolescentes bobocas eram da mesma faixa etária que ele? Jéssica Segura já tinha seus 27 anos quando encarnou a Rosinha, e a atriz que fez a Patty tinha 25, sendo apenas 3 anos mais nova do que o seu galã. Em pensar que a Angelique era a mais novinha entre eles todos, com apenas 22 aninhos. 1. A dúvida sobre o final. Quem acompanha os meus vídeos talvez já tenha me ouvido dizer que para mim o melhor final da novela teria sido aquele alternativo no qual ela segue sua saga de rapariga interesseira, né? Mas parece que o produtor José Alberto Castro teve uma dificuldade enorme em selecionar qual seria o final oficial da história, tanto que só conseguiu terminar de decidir faltando 3 dias para o último capítulo da novela ir ao ar. Escolheu o final mais simples e mais fanservice de todos, mas enfim. Esse vídeo das fofocas chocantes sobre a novela Teresa chegou ao seu fim. Comenta aí se você sabe de outras fofocas que eu acabei não colocando.